Agora, os autores que foram influenciados por Jane Austen, que a gente tem certeza, isso lendo os livros, lendo as biografias de Jane Austen, lendo todo o material de pesquisadores sobre a carreira dela. Uma autora que certamente foi influenciada por ela foi a Elizabeth Gaskell. E o livro que mais mostra essa evidência é o Margaret Hale. A Brasil lançou como Margaret Hale na frente da capa, mas na contracapa a gente lançou como Norte e Sul para agradar todo mundo. O confronto entre Mr. Thornton e Margaret Hale lembra muito, é considerado uma reminiscência do confronto entre Mr. Darcy e Elizabeth Bennet. Não só nesse livro, mas em Cranford também, que é um livro que a Pedra Azul tem, da Elizabeth Gaskell, há influência de Jane Austen e outros livros. Tá? Os livros da Elizabeth Gaskell, praticamente a Pedra Azul já lançou todos, tá? Se tiver algumas, só Mary Barton que a gente não lançou, mas todos os outros foram lançados por nós. Uma outra autora, esse livro está aí para eu mostrar, é uma outra autora que foi influenciada por Jane Austen e é pouco conhecida no Brasil, é a Margaret Oliphant. Essa autora é uma autora que escreveu mais de 100 romances. Ela precisava escrever para poder sustentar a família dela. É uma autora vitoriana. Esther é considerada uma reminiscência de Elizabeth Bennet e ela lembra muito também a Scarlett O'Hara de Mitchell, de Margaret Mitchell, de O Vento Levou, e já que eu já falei de Mitchell, ela está mais à frente, é uma outra autora, uma autora já bem nova, do século XX, que foi influenciada por Jane Austen. Esse livro é um livro fantástico, ele não está disponível para todo mundo, mas ele está disponível para aquela pessoa que quer ser assinante do nosso clube de assinatura de clássicos. Tá? Uma outra pessoa, também vou precisar desse livro, uma outra pessoa, uma autora vitoriana completa, se você ama um bom romance vitoriano, essa é a autora, tá? A Miss Harry Wood. Esse livro, quem me conhece, acompanha o trabalho da Pedra Azul, sabe que eu sou apaixonada por esse livro e é um dos meus livros preferidos, daquele tipo de livro que você lê uma, duas, três vezes. Essa é uma autora que gostava muito de Jane Austen e a gente vê traços do estilo de Jane Austen nas suas obras. Tudo que você lê sobre essa autora, ela está dignificando a Jane Austen. Virginia Woolf. Infelizmente eu não tenho nada ainda de Virginia Woolf para mostrar para vocês, mas ela virá no Clube de Leitores da Pedra Azul. Virginia Woolf disse que Fanny Burney, aquela escritora que mais influenciou Jane Austen, era a mãe da literatura inglesa. Se Fanny Burney é a mãe da literatura inglesa, Jane Austen é o quê? Filha da literatura inglesa? Porque ela foi influenciada por Fanny Burney. Virginia Woolf teceu muitos elogios a Jane Austen, dizendo que ela tinha atingido os picos da perfeição em seus romances. Falou que Orgulho e Preconceito como uma obra-prima, escrita na era dos gênios. E em 1993, ela escreveu um artigo intitulado Jane Austen, no qual ela cita como referência, ela cita Jane Austen como a referência das referências. Tem um livro da Virginia Woolf, que eu não posso citar o nome, ele virá no Clube de Leitores da Pedra Azul. É um livro que você vê muita influência de Jane Austen. Sim, quando os personagens da Virginia Woolf estão andando pelo campo, conversando, parece que você está lendo um livro de Jane Austen. Eu falei, meu Deus, eu me senti praticamente dando um livro de Jane Austen, para você perceber como que é a influência. Então, às vezes muito sutil e às vezes de uma forma muito forte, muito presente, como no caso desse livro de Virginia Woolf. Eu não posso falar porque alguns livros de autores virão no Clube de Leitores da Pedra Azul, então é melhor a gente não falar porque o nosso clube é surpresa, a pessoa tem que surpreender quando ganha o livro. Uma outra autora que amava Jane Austen era George Eliot, a Mary Evans, porque George Eliot é o pseudônimo que a Mary Evans usava. Mary Ann Evans. Era uma autora que amava Jane Austen, inclusive o marido dela, o George Lewis, marido ou amante, porque o George Lewis era casado e não morava com a sua mulher de fato e morava com a Mary Ann. E tem toda a polêmica, se você tiver curiosidade sobre isso, na nossa caixinha Veneza do clube,
Ela traz um livro de George Eliot e a biografia dela bem resumida. Então, o marido dela, o George Lewis, era correspondente a Charlotte Brontë e era um grande defensor vitoriano de Jane Austen, né? E já que a gente falou de Charlotte Brontë, os fãs de Austen costumam criticar a Charlotte porque a Charlotte declarou em uma carta para George Lewis que ela não gostava e fez algumas críticas a Jane Austen. Eu acho que eu sou uma das pessoas no Brasil que pode abrir um parêntese para criticar a Charlotte Brontë, porque eu sou uma amante declarada do trabalho dela. Eu sou uma estudiosa da obra da Charlotte Brontë. A Pedra Azul já trouxe a principal biografia da Charlotte Brontë para o Brasil e trouxe todos os livros que não tínhamos traduções no Brasil, nós trouxemos. Aliás, a história da Pedra Azul tem uma ligação muito grande, não somente com Jane Austen, mas com Charlotte Brontë. Então, como eu sou uma grande defensora dela, eu posso nesse momento abrir um parênteses e dizer que a Charlotte Brontë provavelmente estava com muita inveja da Jane Austen. As vidas dessas autoras são muito, muito diferentes. Enquanto a vida de Charlotte Brontë foi uma tragédia sem fim, do início ao fim, a vida de Jane Austen não. Jane Austen vivia numa família equilibrada, numa família culta, numa família que não tinha morrido ninguém, numa família que se reunia para fazer teatro, numa família, um berço cultural. O pai dela era tutor, entendeu? A Jane Austen tinha uma vida feliz. Embora ela não, Donatella, embora ela não, a questão ela não casou, não há grandes casos de amores na vida dela, ela era uma pessoa feliz. Já a Charlotte Brontë, a vida dela foi uma tragédia do início ao fim. Então, provavelmente, ela estava infeliz naquele momento, e a felicidade do outro, como disse Shakespeare, a felicidade do outro incomoda demais um coração infeliz. Em outras palavras, só estou plagiando aqui ele. Então, provavelmente, ela fez essa crítica, enfim. Então, já falei o que tinha falado de Charlotte Brontë, defendi Jane Austen. Você que é fã de um, que é fã do outro, não fique triste comigo, ok? Vamos lá. Gente, uma coisa muito interessante é o Walter Scott. A gente já falou que Jane Austen lia os livros dele, ela leu alguns, porque quando Jane Austen morreu, o Walter Scott tinha escrito poucos livros, tinha escrito praticamente o Waverley, que a Jane Austen leu, Marmont e a Garota do Lago, a Dama do Lago, acho praticamente esses três. E com certeza ela sofreu alguma influência dele, embora ela não tenha copiado o estilo de ninguém. A Jane Austen tinha um estilo dela, um estilo muito autêntico. Alguma semelhança tinha com Frances Burney, mas não era cópia. E acontece que quando ela morreu, o Walter Scott continuou vivo, né? A Jane Austen nasceu em 1775 e morreu em 1817. O Walter Scott nasceu em 1771 e morreu em 1832. Então, ele teve acesso, depois da morte dela, à obra dela e se apaixonou por ele. E há indícios que o próprio Walter Scott tenha sido influenciado por ela. Olha que incrível. Ele influenciou e foi influenciado. No diário de 1823, ele escreveu: li novamente pela terceira vez, pelo menos, podia ter sido mais, um romance muito bem escrito da senhorita Austen, que é Orgulho e Preconceito. Essa jovem tinha um talento de descrever os envolvimentos, os sentimentos, os personagens da vida cotidiana, o que é para mim o mais maravilhoso que já conheci. Que pena que uma criatura tão talentosa morreu tão cedo. Que pena, nós concordamos muito com você, Walter Scott. Aí depois da morte dela, ele escreveu Quentin e Duval, que é um livro que há forte influência de Jane Austen, segundo os estudiosos, e o Talismã também. Esses dois livros já estão em tradução, esses dois livros virão no Clube de Leitores da Pedra Azul. Estou soltando um monte de spoiler aqui, os assinantes da Pedra Azul depois vão ficar doidos. Gente, uma outra autora que foi influenciada por Jane Austen, tem um livro dela aqui, e essa autora que eu vou falar agora foi influenciada por Jane Austen, ela foi influenciada por Charles Dickens, ela foi influenciada por Charles Brontë. Quem será? Algumas pessoas já descobriram. É a Lucy Maud Montgomery, tá? Ela tem
O primeiro livro da série da Emily não tem, não? Ela tem a série Anne de Green Gables, que é uma série de 8 livros, né? Pedra Azul tem todos os livros. E tem a série Emily de Lua Nova, esse é o segundo livro, esse é o primeiro livro e o terceiro livro está saindo agora. Né? Essa série é uma série da maturidade de Lucy Maud Montgomery e essa série aqui foi a primeira série dela, né? Que também, que as duas são maravilhosas. Então, Lucy Maud Montgomery, ela foi totalmente influenciada por Jane Austen, ela foi totalmente influenciada por Charles Brontë, ela foi influenciada por Charles Dickens e por Tennyson, enfim. Ela era uma mulher que lia muito e o resultado a gente vê em suas obras. Quem acompanha meu trabalho, o trabalho da Pedra Azul, já me ouviu falar isso centenas de vezes. Eu não acredito em escritor que não é leitor, tá bom? Vamos lá. A Louisa May Alcott. Cadê? Tem livro dela? Acho que nós não trouxemos, mas a gente vai colocar aqui na tela. Ela é considerada a reminiscência do estilo de Jane Austen na América. Ela é uma mistura com a mulher trabalhadora. Então, se você ama o trabalho de Jane Austen, mas já leu tudo que ela escreveu e não tem mais nada para ler, dê uma chance a esses autores que eu estou falando e principalmente a Louisa Alcott. E a gente vai trazer dessa autora também o Homenzinhos, o ano que vem, que não tem tradução no Brasil. Não será no clube, esse livro virá no site para venda para qualquer pessoa. Thomas Hardy. Vocês devem estar pensando, Shirley, pelo amor de Deus, como que Thomas Hardy sofreu alguma influência de Jane Austen e lia Jane Austen? Gente, Jane Austen e Thomas Hardy são semelhantes e diferentes de muitas maneiras. Ao mesmo tempo que eles são muito semelhantes, eles são muito diferentes. O Thomas Hardy, todo mundo sabe, quem conhece literatura clássica, quem acompanha o trabalho da Pedra Azul, que era um autor extremamente pessimista, né? Alguns dos seus livros são tristes, embora maravilhosos, são tristes. Mas tem uma obra especificamente dele, que é Ao Longe desse Sensato Mundo, que ele traz muito de Jane Austen. É um livro pastoril, é um livro que traz uma personagem muito forte, estilo Elizabeth Bennet, sabe? Essa questão da fortaleza. E há traços do estilo de Jane Austen, principalmente nesse livro. Essa é a semelhança. A diferença está em Tess, O Retorno do Nativo. Todos esses livros que eu estou citando aqui, nós temos traduções na Pedra Azul no Brasil, ok? Um outro autor, gente, Blackmore. Olha, antes de começar a pesquisar sobre Jane Austen, assim, há alguns anos, eu nunca tinha escutado falar desse cara. Mas existe um livro dele chamado Lorna Doone, tá? Que foi publicado a primeira vez em 1869, é um autor vitoriano e conta a história de John Ryde, um fazendeiro que encontrou amor em meio à turbulência religiosa e social da Inglaterra do século XVII. Tá? Há indícios, fortes indícios, esse livro virá no Clube de Leitores da Pedra Azul, mais um spoiler, fortes indícios que esse autor tem influência, sofreu influência de Jane Austen. E sofreu influência também dos outros autores daquele que Jane Austen lia, o Samuel Richards, o Francis Burney, Maria Edgeworth e tudo mais. Vamos lá, dando continuidade. Agora a gente falar sobre o século XX proclama Jane Austen. Eu acabei de falar ali atrás de Margaret Mitchell, que é autora de O Vento Levou, que segundo os pesquisadores, historiadores, é uma autora que leu tudo que Jane Austen escreveu e é uma autora que também traz influências de Jane Austen. A Scarlett O'Hara, como eu falei, é muito parecida com a Esther, da Margaret Oliphant, né? E Esther veio muito antes de Scarlett O'Hara, assim como Elizabeth Bennet veio antes de Esther. São mulheres que têm um perfil muito parecido em alguns detalhes. Lógico que ninguém copiou ninguém. Como eu falo em influência, a influência é sutil, sabe? A pessoa tem que conhecer muita obra para poder delinear essa semelhança. Uma outra influência do século XX é Amanda Grange, que a gente lançou o Diário de Mr. Darcy. Nós temos aí o Diário de Mr. Darcy, né? Que já é uma influência contemporânea, que é a história de Orgulho e Preconceito contado pela segunda versão de Mr. Darcy. Então, ela escreveu não somente
o Diário de Mr. Darcy, como Amanda Granger escreveu o diário de todos os mocinhos, os heróis de Jane Austen. Concluindo, pessoal, embora a gente tenha citado muitos autores que Jane Austen lia, a autora, com certeza, que ela mais sofreu influência, de quem ela mais falava, era com certeza a Fanny Burney. E não somente de Evelina, ela falava de Camila, de Cecília e tudo mais, né? Então, essa é a autora que com certeza mais influenciou Jane Austen. Tem um episódio que o George, o pai da Jane Austen, escreveu com o editor, falando do livro Razão e Sensibilidade, oferecendo para ele lançar, dizendo, olha, eu tenho um livro muito semelhante a Evelina. Na época, a Jane Austen tinha escrito o Razão e Sensibilidade de forma epistolar, com cartas, e ele tinha outro nome também, era, ai meu Deus, será que eu vou me lembrar? Mariane, bom, enfim, se eu lembrar depois eu falo. Então, ele escreveu, oferecendo o livro e dizendo que era semelhante a Evelina. E o pai, lógico, tinha lido o livro de Austen e tinha lido Evelina. E realmente é semelhante. Por exemplo, o frívolo sedutor Sir Clemente, né? A pronúncia desse sobrenome é difícil, Willoughby, de Evelina, pode ter inspirado a Austen quando ela criou o personagem com o mesmo nome, homônimo, que seduziu Marianne em Razão e Sensibilidade. É Eleanor e Marianne, o nome do livro. Em Razão e Sensibilidade. Como os dois senhores, né, eles eram personagens românticos, mas não tinham nenhuma intenção de casamento. A personalidade desses dois é idêntica. As personalidades são idênticas. Então são livros... Evelina Epistolar, e o primeiro protótipo de Razão e Sensibilidade também era epistolar. Acontece que o tal editor, ele comprou o livro por 10 libras e ele engavetou, ele achou que não ia perder tempo para lançar o livro, não apostou no livro, e muitos anos depois, o irmão de Jane Austen, a pedido dela, foi lá, comprou de novo desse editor, né, e vendeu para outra editora por 140 libras, e a Jane Austen achou aquilo uma fortuna. Ela amava tanto escrever que ela escreveria de graça. E quando ela ganhou algum dinheiro com isso, ela ficou muito feliz. Lógico que Jane Austen não fez sucesso em vida, né? Mas existem pessoas especializadas na vida de Jane Austen que podem falar muito mais dela, da vida dela em si, do que eu. Eu prefiro me ater nas influências dela, aquilo que a influenciou, e autores que ela influenciou depois da morte dela, que foram influenciadas por ela, porque são áreas que nós pesquisamos muito aqui na editora. Finalizando, gente, concluindo, né, um outro romance de Jane Austen que nós temos é Lady Susan, que é escrito de forma epistolar, né? Voltando, corrigindo, o primeiro nome de Razão e Sensibilidade eu inverti, é Elinor e Marianne, tá? E não Marianne e Elinor, ok. Então, de romance epistolar de Jane Austen, que sobrevive até hoje, é apenas esse, tá? O Lady Susan, que traz muito daquela perspicácia, daquele humor bem pueril de Jane Austen, sabe? Uma coisa que ela estava começando mesmo. Vamos lá. E naquela novidade a gente não vai contar? A Inglaterra? Fala no início, eu pulei. Não vamos falar? Vamos. Gente, porque a gente tem uma novidade para todo amante de Jane Austen, e você que é assinante do clube vai gritar agora. Existe um livro que não havia tradução no Brasil de Jane Austen, que é A História da Inglaterra, por uma historiadora parcial, preconceituosa e ignorante. Ela escreveu quando ela tinha 16 anos, tá? Exatamente. Ela escreveu quando ela tinha 16 anos, e esse livro só tinha inglês, e a Pedra Azul traduziu, né? E ele será doado para todo o assinante do clube de assinatura da Pedra Azul e para os novos assinantes que entrarem a partir de janeiro. A gente vai divulgar, janeiro de 2021, a gente vai divulgar isso em nossas redes sociais. Então você ganhará esse livro, e é um livro, gente, que eu amei, sabe? E parecia que eu estava lendo um livro escrito por Elizabeth Bennet, para você ver como que a Jane Austen se inspirou nela mesma para escrever aquela personagem.
É um livro que ela conta a história da Inglaterra e eu aprendi mais sobre a história da Inglaterra nesse livro do que lendo realmente, estudando a história da Inglaterra. Porque ela falou ali de uma forma, lógico, brincando e tudo mais, mas ela falou o que tinha que falar, né? E ali ela mostra o amor dela O objetivo desse livro foi mostrar o amor dela por Mary Stuart e o ódio dela por Elizabeth I, rainha da Inglaterra, aquela rainha da Inglaterra. Gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação e humilde que nós fizemos, mostrando um pouquinho das influências de Jane Austen, os autores que a influenciaram e os autores que foram influenciados por ela. Eu fico por aqui e um grande beijo para vocês.